Fala, povo de Deus, aqui quem fala é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali, com mais uma sexta-feira, como combinado desde o início. Sei que tem muita coisa combinada aí, né, que eu falei que ia gravar todos os dias, e essa semana eu deixei em falha aí muitos dias, por sinal, praticamente a semana, mas foi por motivo de força maior, é uma correria mesmo, com muitas coisas. Tô até um pouquinho ainda abatida, mas nada que um dia após o outro e bola pra frente, né? Que a vida continua. E nós estamos aqui hoje com a Verônica Amaral, Oi, gente. tá? Conforme o propósito, né? Eu falhei nos meus dias, mas não posso falhar aqui hoje nem amanhã com sementinhas. Vai continuar no canal, gente, tá? E a partir de domingo tô aí todos os dias novamente. Não foi por preguiça nem nada, realmente foi problemas pessoais e realmente uma semana bem conturbada, tá bom? E vamos lá então, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre fé ou lei da atração e o que existe de diferença entre uma e outra, o que a ciência fala, o que a espiritualidade fala. E aí é questão de um bate-papo mesmo, tá, pessoal? A gente tá muito entregue, não vamos estar se preocupando com o que vai sair no vídeo ou deixa de sair. A ideia é a gente falar sobre o tema. Então, amiga, o que você entende sobre fé? O que é fé pra você? É aquilo, é crer em algo que eu não vejo. É crer naquilo que eu sinto, talvez, né? Que nem Deus, eu não vejo, nunca ouvi, mas eu sinto Ele e eu tenho plena fé que Ele existe. Então, pra mim, fé é isso. E tanto é engraçado, né? Essa semana eu fiquei muito conturbada com a questão da fé, e aí hoje ela vem com esse tema, né? Ela veio pra me desafiar sem saber. E eu acho que isso é a lei da atração. Ela me fazendo rir já. Mas essa é a sua definição de lei da atração? Não, quase. Mas eu acho que a lei da atração é como aquilo que você falou das crenças limitantes. Eu acredito que seja isso. De tanto você, que nem a gente acredita tanto que algo vai acontecer, que aquilo acontece. Mas porque você acaba atraindo, a sua mente acaba atraindo aquilo de tanto que você fala e acaba acontecendo. Né? E acho que é isso, a lei da atração. Sim, e não deixa de ser fé. E é isso que eu gostaria de falar com vocês, tá? Nas cartas aos Hebreus, a definição de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então eu espero. E quando eu quero alguma coisa, eu penso. E aí a fé, a energia que eu deposito em cima daquilo para que essa coisa venha. Concorda? Uhum. Então, para que eu quero. E aí, a lei da atração também é uma energia depositada naquilo que eu quero, mas de uma perspectiva diferente da espiritual. E às vezes a gente se perde com isso. E eu gostaria de falar com você sobre isso, porque já aconteceu comigo várias vezes. Então, eu vou dar até um exemplo. A gente costuma dizer que a gente tem pouca fé para algumas coisas, mas não é que a gente tem pouca fé. A gente acredita menos em conquistar ou conseguir algumas coisas. Ah, Verônica, eu não entendi. Eu vou explicar. Acontece várias vezes comigo isso, tá? Então, por exemplo, às vezes eu perco o emprego. Vou falar do emprego que é mais fácil. E aí, eu corro pra igreja, porque eu tenho a fé, eu tenho a certeza que se eu me humilhar e eu fizer uma campanha e eu orar, ou seja, eu investir foco naquilo que eu acredito, eu vou conseguir um emprego. Porque eu tenho certeza que aquilo vai acontecer e que pra Deus aquilo ali é bobagem. Então vai acontecer. É simples pro Senhor fazer aquilo por mim, tá? Então eu faço muito isso. E eu consigo. Então eu gastei uma energia, tive um foco, peguei a minha fé em cima daquilo que eu tinha certeza que daria certo e fiz e ela aconteceu. Eu consigo um emprego. Outro ponto, por exemplo, meu marido queria... Lembra de um Focus que eu tinha? Sua mãe até brincava que era do Batman? Lembro. O Leandro, uma vez, ele sempre gostou muito daquele carro. E aí, uma vez, ele recortou uma foto daquele carro e pôs dentro da Bíblia. Mas e não eu te porque... digo que o Daniel fica indignado que vocês trocaram aquele carro. Porque ele fala que aquele carro era o mais top dos top. Eu não acredito que eles trocaram. Ele não consegue até hoje acreditar. De verdade. Nem eu. Meu Deus. Mas tudo bem. E aí, não porque a gente pôs dentro da Bíblia, mas é porque a gente abria, a gente via direto o carro lá e tal. E quando a gente coloca foco
numa coisa, Então é por isso, o carro era Focus, você colocou foco. isso. A gente atrai. Na ciência, a gente fala que tudo que você põe em foco expande. Eu até trouxe o conceito disso para vocês, e eu vou ler, que eu não lembro de cabeça. A física quântica diz que quando uma partícula recebe um determinado X a mais de energia, ela se multiplica, ela se expande. Se a gente pegar uma lupa e colocar em uma coisa que é pequena, ela não vai parecer maior? Sim, E na lupa, quando a gente vê aquela luzinha, a gente chama do quê? não sei. Foco. Tá. Então, tudo que você põe foco. E na Bíblia, nós temos diversas passagens que falam sobre a fé ou a lei da atração, tá? Então, em Marcos 9:23, tá assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, se nós crermos, tudo é possível. Ou seja, isso está muito vinculado ao que eu realmente acredito. Por exemplo, quando eu cria que eu tinha condições de conseguir um emprego, desde que eu colocasse um foco lá naquilo, orasse, buscasse, eu conseguiria. Desde quando eu fiz essa mesma coisa com o carro, deu certo. Tem algum exemplo que você quer citar que aconteceu com você? Mas nessa questão tipo de atrair algo que você quer muito e que dependa realmente de você. Quando eu conheci o Daniel, na primeira semana, eu dentro do meu coração sabia que eu ia casar com ele. E aí eu comecei a... Eu sabia, de verdade, tinha acabado de... Parece loucura, né? Mas é verdade. Eu conheci ele naquela semana e eu sabia, falei, vou casar com ele. E passou umas 2 semanas, eu comecei a fazer cotação onde eu casei. Uau. Aí eu ficava mandando e-mail a cada 6 meses para ver se o valor tinha diminuído ou não. Mas era completamente fora da realidade. Mas são duas coisas. Então eu não sei o que foi a lei da atração e o que foi a fé. Porque eu falei, eu vou casar com ele. E eu casei com ele exatamente no lugar onde eu tinha cotado que era impossível. Mas o que eu quero mostrar é que as duas coisas são as mesmas. E detalhe, eu assinei e eu fui lá no dia, né, com as minhas 2 amigas lá também, com a Ali e com a Dani, assinar o contrato. Eu assinei, eu abri uma palavra. Deus, eu posso assinar esse contrato? O senhor tá comigo? E aí, tipo, a palavra veio muito de encontro, falando que eu podia. Eu falei, então tá bom. Então eu assinei o contrato com aquele tanto de valor do meu casamento. E eu sabia que ia casar. E foi ali, exatamente. Tipo assim. E foi lindo. E no último minuto mesmo. Faltava, tipo, 10 minutos para poder fechar o valor no dia. Foi na hora que veio o restante, que precisava ser efetuado. E a física quântica fala muito disso. Que a gente foi não muito tem que doido. se preocupar de onde vem, mas que ela vem. Porque a gente acaba atraindo isso. Mas o que eu quero dizer é que a fé e a lei da atração são as mesmas coisas, mas com perspectivas diferentes. A fé a gente traz mais para o lado espiritual e a lei da atração para uma perspectiva mais científica. Mas ela é a mesma coisa. Sabe o que é engraçado? Essa parte do casamento foi bem doido, porque, tipo assim, foi Mas você é a pessoa que mais tem exemplos de fé. Mexeu com a fé de muita gente, porque eu lembro que a minha mãe, a gente foi alugar o vestido, né? Ela falou assim, que vestido a gente vai comprar? Pega o mais simples que tem. E acho que naquele dia ela pensou que eu tinha algum dinheiro, eu não tinha nenhum, gente. Eu fui alugar, simplesmente. Eu falei, mãe, escolhe o melhor vestido dessa loja, o que você vai querer. E, gente, é sério, eu tinha, minha conta estava negativa. De brincadeira, não sem brincadeira. E aí eu falei assim pra ela, escolhe o melhor vestido da loja, o que você quiser. E tem que ser dourado, tá? Ela falou assim, tem certeza? Eu falei assim, sim. Aí a gente alugou, tipo, o vestido era muito caro, por sinal. Aí ela, como é que você vai dar entrada? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dar entrada? Ela, você tá louca? Eu falei, mãe, vem comigo, vem na fé, vai dar certo. Aí ela, não é possível, Thalita de Deus, por que você não fez eu pegar um vestido mais... Eu falei, não, porque é o meu dia, eu quero que seja muito bonita, fique em paz. Ela falou assim, não é possível, gente. Aí ela ficou doida, minha mãe quase parou no hospital, quase não, parou no hospital. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Pagou, né, o vestido? Pagou. Tá, no dia apareceu o dinheiro, que não veio da minha conta. Ótimo, mas é isso. E aí, eu quero falar a última citação da Bíblia, tá? Em Marcos 11, do versículo 23 a 24, fala assim, eu vou ler. Esse versículo é bem conhecido, tá? Porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te
e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. É difícil essa palavra. E tê-las-ei. Então, o que eu quero trazer para isso? O que eu quero dizer com isso? Como a Thalita fez, esse exercício de fé, acreditar, e a física quântica fala muito disso, tá? Que tudo já existe. Nós precisamos trazer a existência para nós. Que seria com essa fé que a gente tem. E por que às vezes a fé não funciona para nós? Pois é. Aí nós temos 2 pontos, amiga. Ou é porque não é da vontade de Deus, então, tipo assim, é algo que você quer, mas não é algo que Deus quer, então não tem como. Então, acredito eu, quando você tem fé em alguma coisa, seu sonho, sua vontade coincide com a vontade que Deus tem pra você, porque às vezes a gente sonha um monte de coisa. E não é porque eu sonho em ter um avião. O que eu vou fazer com o avião? Onde eu vou enfiar um avião? Tipo assim, eu tenho esse sonho, mas pra que Deus vai me dar um avião? Né? Tipo, não faz muito sentido. Então eu acredito que isso não tá no sonho de Deus. Mas eu tô falando daquelas coisas mas, que assim, quando a gente, por exemplo, a gente tá passando um momento difícil de pandemia e de perdas dolorosas, né? E a gente não quer perder ninguém, né? E aí a gente também não consegue interferir, porque isso tem que estar alinhado com o querer de Deus. Isso. Agora, falando do meu caso, por que eu consigo um carro? Por que eu consigo um emprego? Por que eu não consigo uma casa? Porque existe uma vírgula nisso. E aí tá atrelado às nossas crenças limitantes. Como eu falei no início do vídeo, pra mim o carro é fácil de conseguir. Pra mim o emprego, teoricamente, seria fácil de conseguir. E pra mim uma casa é difícil de conseguir. Então eu automaticamente bloqueio. A palavra que eu acabei de ler fala, se a gente não duvidar no nosso coração. E eu duvido. E isso tem a ver com a minha crença limitante. Então, faz sentido pra você? Faz. Então quer dizer que, tipo assim, quando eu creio em muitas coisas, mas quando eu creio... E é engraçado que há umas 2 semanas eu tenho falado com Deus. 2 semanas não, 1 mês. Tenho falado muito com Deus de querer ver um milagre de ressurreição, sabe? De alguém ressuscitar. De verdade. Eu falo porque se o Senhor fala que deu para os discípulos... Praticamente ele deixou pra nós, né? Como exemplo que a gente poderia fazer cura, tudo. Sim, libertação, tudo ressurreição. No nome dele, né? Mas aí até que ponto a gente consegue alcançar isso? Mas acho que na hora que chegar no momento, meu coração vai baquear, eu vou ficar em dúvida, porque tipo, é algo muito forte, né? Trazer a vida, igual Lázaro, tava 4 dias morto. Mas se eu tiver um amigo que tá 4 dias morto e eu quiser trazer ele de volta, eu consigo? Com a minha fé? Consegue. Mas cadê? Se não duvidar dentro do coração. Mas acho que dentro do coração vem um medo. E a gente duvida, gente, porque desde o início da nossa criação, a gente tem essas dúvidas de alçar grandes voos, né? Eu até anotei aqui. E por que isso? Porque tem bloqueios emocionais. Existem traumas não curados, memórias. E aí a gente continua repetindo isso e vem até o nosso presente momento. Então, vou pegar o exemplo da casa, que é o meu exemplo. Eu vivi uma parte morando na casa do quintal das minhas avós, a outra parte de aluguel. Então, a casa pra mim sempre foi um sonho muito distante. Muito distante. Então, é uma coisa que eu não ponho foco. É uma coisa que eu não trabalho. Porque então, talvez... se você tivesse o foco, alcançaria. E hoje eu vi uma palestra falando que a pessoa que é maior sonhadora é o maior fracassado. É um pouco pesado o tema. Aí o cachorro tá latindo, mas vocês estão ouvindo? Continua, dá pra ouvir. Vai ficar de fundo o som, mas dá pra ouvir. E falando que às vezes a pessoa sonha e ela não materializa aquilo. Então, se eu ficar lá sonhando, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou continuar sendo um sonhador. Então, eu tenho um sonho, eu pego esse sonho, transformo ele em um objetivo, crio um plano de ação e vou materializando esse plano. Eu nunca fiz isso com uma casa, por exemplo, mas eu fiz isso com um carro. Eu fiz isso com emprego, então eu quero um emprego. Eu sei o quanto eu quero ganhar, eu sei onde eu vou fazer, e eu sei onde eu vou buscar, eu sei onde eu vou investir energia para que isso aconteça. Nossa, faz muito sentido isso aí, gostei dessa parte. O carro, a gente pegou o carro, recortou o carro, e aí a gente começou a colocar foco, isso deve acontecer com vocês também. Você pensa em uma coisa, começa a aparecer um monte daquele mesmo carro, ou um monte daquelas coisas. Já aconteceu com você? Tipo, eu quero um Focus. Aí brota Focus do chão, assim, toda hora pra... Parece que o mundo inteiro comprou naquela semana aquilo. E você começa a prestar mais atenção. Isso é atração. Isso é focar em uma coisa.
E aí o universo vem convergindo pra isso, entendeu? Eu não quero deixar essas coisas místicas, por isso que eu tô trazendo a questão da Bíblia, tá? Então, tudo que for fácil pra mim, porque o meu sistema de crenças acredita que é fácil pra mim, eu colocando um pouco, mínimo de esforço e foco, eu consigo. Tudo que eu acho que é difícil pra mim, eu não vou conseguir. Lembrando que tem as suas exceções, né? Como isso que a Thalita falou. Tem coisas que não dependem de nós mesmos. Existe um plano superior pra isso, coisa que a gente não entende e nós não vamos entender. Né? A gente chama de mistério porque a gente não vai entender mesmo. Mas eu acredito muito na palavra. E a gente tá andando numa vibe de muito fé sensorial. O que é uma fé sensorial? Ah, eu senti de orar pra você. Ah, eu senti de ir na sua casa. Ah, eu senti de falar isso. Ah, eu senti tal. Gente, nós somos falhos, somos seres humanos, né? E quando a gente fala de sentir, é de sentimento. E a gente tem que aprender que nós estamos debaixo de uma palavra. Então, não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Eu sei que eu estou debaixo de uma palavra. E a palavra me diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso falar para um monte para que ele se mova e esse monte vai se mover. Vocês têm noção? Se eu tiver fé e dentro do meu coração eu não duvidar, eu posso atrair o que eu quiser. E tudo aquilo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. Mas não adianta eu pedir, depois eu... será que eu vou conseguir? E aí é por isso que a gente muitas das vezes fica numa roda de hamster, rodando em círculos, sabe? Num looping vicioso, porque a gente não sai. E eu tô falando isso por mim, tá, gente? Eu lembrei muito daquela musiquinha. A roda do ônibus, roda. Bem, pode continuar. Mas era isso que a gente queria trazer pra vocês. A diferença entre lei da atração e fé, que na verdade não é uma diferença, e sim pontos de vistas diferentes, mas que ela é a mesma coisa e converge pra mesma coisa. O vídeo ficou extenso. Me desculpe se ficou confuso, a gente não preparou, mas o conteúdo era esse. Ah, mas eu também roubei um minutinho aí pra pedir desculpa pra todo mundo pela minha semaninha. Então roubei um minuto seu, que geralmente a gente sempre grava nesse período aí mesmo. Tá bom? Tá bom. Gente, é isso a lição de hoje. E por sinal, a gente tá gravando isso agora e eu vou postar daqui... Ah, amiga, deu tempo, ó. Faltam 10 minutos pras 8, eu já vou postar agora, tá bom? Pessoal, super beijo, com Deus. pessoal. Até semana que vem. Tchau. E amanhã sementinhas, hein?